Os poetas da Roma Antiga diziam que a maquiagem era uma arte que deveria ser praticada em segredo, longe dos olhos, para não arruinar o seu encanto. Mas como a gente vive no Brasil do século XXI, eu tô aqui hoje para recriar uma maquiagem da Roma Antiga em público mesmo. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Conquistando terras em 3 continentes e talvez inspirando um certo jogo de tabuleiro muito famoso, a Roma Antiga era um mosaico de referências culturais. Desde a influência grega, na arte e na religião, passando pelos perfumes da Fenícia, pelos tecidos de linho finíssimos do Egito e por cosméticos vindos de todas as partes dos territórios conquistados e até de fora deles. E para recriar a maquiagem da Roma Antiga, a gente também precisa de um mosaico, só que de fontes históricas. Como os achados arqueológicos, que a gente já explorou no vídeo sobre as maquiagens mais antigas do mundo. Os textos deixados pelos poetas e pelos historiadores, sobre os quais a gente já falou no vídeo anterior, que trata especificamente dos cosméticos usados na Roma Antiga. E fontes visuais, como os famosos murais da cidade de Pompeia. E os retratos de Fayum, que são bem menos conhecidos do público. E enquanto a gente se prepara para xeretar a paleta de maquiagem das mulheres da antiga Roma, já aproveita para sentar o seu dedinho neste botão de like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Os retratos de Fayum são um conjunto de pinturas encontradas no Egito a partir dos anos 1880. Elas representam pessoas de diferentes idades que tiveram retratos pintados em madeira entre o ano 30 e o ano 392 da Era Comum. Ah, e uma explicação importante. Você provavelmente estudou na escola a divisão do tempo histórico entre antes e depois de Cristo. Mas hoje em dia, a gente tem procurado utilizar a divisão antes e depois da Era Comum, principalmente quando nós estamos falando sobre povos que são anteriores ao cristianismo ou povos que habitavam regiões onde o cristianismo nunca chegou a ser muito expressivo culturalmente. Existem mais de 700 desses retratos espalhados por museus do mundo todo. E é possível que novos retratos ainda venham a ser encontrados. Eles foram produzidos no período em que o Egito já estava sob domínio dos romanos e representam um produto das trocas culturais entre egípcios, gregos e romanos na região. Se você gosta de história antiga, claro que já viu a famosa máscara mortuária do faraó Tutancâmon. Bem, essas máscaras eram uma parte importante dos rituais funerários do Antigo Egito, mas durante a dominação romana, as máscaras começaram a ser substituídas por retratos dos falecidos, que eram enrolados junto com as múmias. Muito provavelmente com o objetivo não só de identificar o falecido, mas de preservar a sua melhor imagem para a vida no além. Embora a mumificação ainda fosse praticada, os rituais em torno dela estavam recebendo uma influência cada vez maior da cultura romana. E por isso, os pesquisadores consideram que os retratos de Fayum não só combinam a tradição artística egípcia com a influência greco-romana, mas também que eles provavelmente não representavam o falecido de maneira realista, mas sim idealizada dentro dos valores estéticos gregos e romanos. Até porque esses eram os valores da elite. Na hora que as pessoas iam de arrasta para cima, rolava uma ideia de ser representado com um status social mais elevado do que a pessoa tinha por aqui, tentando garantir uma vidinha melhor lá do outro lado. Mas combinando as análises desses retratos com as informações que nós temos dos textos e de outros achados arqueológicos, dá sim para a gente ter uma visão mais ou menos ampla do que teria sido a maquiagem das mulheres romanas. Na Roma Antiga, a maquiagem não era algo de uso exclusivo das mulheres ricas, muito pelo contrário. O que diferenciava as mulheres ricas das mulheres comuns eram os penteados elaborados, que exigiam o auxílio de escravas especializadas, além de apliques, enfeites e muito tempo para serem feitos. Vários desses penteados foram documentados nas estátuas romanas de imperatrizes e de outras mulheres da elite romana. Mas uma coisa em específico que separava a maquiagem das mulheres comuns e das mulheres da elite era a qualidade dos ingredientes utilizados e a qualidade das embalagens onde eles eram armazenados também. Mulheres comuns utilizavam ingredientes produzidos localmente, como a raiz de alcanete, que era usada para produzir a cor dos blushes. E também o pó de giz, usado para produzir o que se acredita ser um tipo de pó facial.
e a lanolina, que é a gordura extraída da lã da ovelha, que era o ingrediente de um dos hidratantes faciais mais comuns da época, o oésipon. Já as mulheres ricas podiam recorrer a ingredientes importados de regiões mais afastadas do território romano, como o cajal egípcio, que os romanos chamavam de stibium, o púrpura de Tiro, o corante mais caro da antiguidade, que era usado nos blushes, e até argilas cosméticas vindas do norte da África e da Ásia Menor. Para essa recriação, eu vou me basear tanto nos documentos escritos, nos textos originais da época, mas também vou me apoiar nas referências visuais. Mas utilizando produtos modernos para que você também possa testar essa maquiagem aí na sua casa com toda a segurança da sua pele. O ideal de beleza feminino era uma pele branca, pálida mesmo, sem manchas e sem feridas. Isso era um marcador de saúde e de classe social, porque só as mulheres ricas podiam se dar ao luxo de ficar longe do trabalho ao ar livre. De acordo com os textos antigos, as mulheres romanas usavam verdadeiras máscaras brancas feitas com ceruça, que era uma substância produzida à base de chumbo branco com vinagre. O problema é que nem os murais de Pompeia e nem os retratos de Fayum mostram nada parecido com isso. Mas eu vou procurar um ponto de equilíbrio entre a referência escrita e a visual. Estou usando um BB Cream pouca coisa mais claro que a minha pele e espalhado com uma esponjinha. Há descrições de que as romanas usavam os dedos, mas também essas colheres, que tanto serviam para tirar o cosmético da embalagem quanto para assentá-lo na pele. A segunda coisa era o blush, e de acordo com os textos ele variava de tons que iam desde o vermelho até o rosado. Nos retratos de Fayum, ele é muito sutil e parece estar numa posição mais baixa mesmo, que me lembra as representações da arte renascentista, que se inspirava na arte romana, então tá safe. Como os blushes da época eram cremosos, eu vou de blush cremoso também, com um tom rosado, porque eu quero esse efeito mais sutil dos retratos de Fayum. Existem descrições do uso de pó de giz e também de pó de pérolas, possivelmente importado da Ásia, mas não fica muito claro se ele era usado sozinho ou em cima da ceruça. Eu vou selar tudo com um pó translúcido branco. E depois limpar o excesso com um pincel sujinho, com o pó compacto 2 tons mais claro que a minha pele. Eu sei, eu tô parecendo um fantasma. Agora vamos para a minha parte favorita, que são os olhos. Começando pelas sobrancelhas, que são bem cheias e eram pintadas com cajal. Eu vou ser mais modesta e usar meu lápis de sobrancelha mesmo. Se vocês procurarem qualquer coisa sobre maquiagem grega e romana, vão encontrar gente afirmando com todas as letras que monocelha era o ideal de beleza. Até existem alguns retratos de Fayum onde isso aparece. E tem um texto do poeta Ovídio em que ele diz que as monocelhas eram sexy pra caramba. Mas ainda assim, são poucas evidências para sugerir que isso era uma norma na sociedade romana. Até porque não é uma característica que a gente encontra nas estátuas das imperatrizes, por exemplo. E elas eram as influenciadoras de beleza da época. O que parece ter sido regra era o uso do stibium, o cajal, que é bem notório em todos os retratos de Fayum. Então vamos de lápis de olho bem marcado em cima e embaixo, selar com um pouquinho de sombra preta, mas nada de esfumar. Outra coisa que vocês vão notar é que as mulheres dos retratos de Fayum têm cílios muito marcados. Isso porque as nossas amigas romanas também usavam cajal nos cílios. Então eu vou caprichar no rímel em cima e embaixo como se não houvesse amanhã. Tia modista, essa maquiagem não tem sombra? Não, meu amor, não tem. Talvez você já tenha visto alguns vídeos por aí que falam em sombra azul e sombra verde, que seriam sombras minerais importadas do Egito. Mas elas não são citadas em nenhum dos textos romanos que falam, de forma séria ou satírica, sobre maquiagem. É possível que ela fosse usada por algumas mulheres? Sim, mas não em número suficiente para ser digno de nota entre os críticos. E também não faz lá muito sentido que eles ignorassem sombra colorida, porque os escritores viviam detonando o uso de delineador porque era antinatural, porque fazia os olhos parecerem grandes e enganava o pobre homem. Aliás, em todo vídeo da série eu falo isso, né? Porque basicamente a história da maquiagem no Ocidente é um bando de macho palestrinha reclamando que está sendo enganado, sei lá, por uma sombra verde esmeralda. Falando em coisas que não são mencionadas nos textos, batom é uma delas. Existem várias menções e até receitas do que hoje a gente chamaria de lip balm, talvez com corantes vegetais.
mas não é alguma coisa que os textos critiquem diretamente, então talvez não fosse algo tão mal visto. Nos retratos de Fayum, tanto encontramos lábios que parecem coloridos, como os que parecem naturais. Em comum, a gente tem a representação de uma boca arredondada, pequena, mas com contornos bem definidos. Então eu vou começar com um lápis de boca da mesma cor do batom, que é um vermelho quente, mas não muito forte, e tentar dar esse formato de boca de anjinho barroco. Preencher com um pincel, porque eu não sou nem doida de estragar esse negócio que me deu tanto trabalho. Um pouquinho de bruma para eu não parecer que acabei de levantar do sarcófago. E é isso que a gente tem, mas vamos ver como fica com alguns acessórios de inspiração romana. Brincos de pérola, que parecem muito comuns nos retratos de Fayum, os cabelos partidos ao meio e um véu na cabeça, porque eu sou uma matrona romana respeitável. Olha, assim, certamente é um dos looks já feitos, entendeu? Não é a coisa da qual eu vou ficar mais orgulhosa dessa série, vocês podem ter certeza, mas eu tive coragem de vir aqui fazer isso, então eu já tô feliz, mas eu gostei, no geral eu gostei, tá? Eu achei que ia ficar mais exagerada a questão das sobrancelhas, mas como os olhos são muito pesados, elas não parecem tão exageradas, enfim, acho que eu gostei. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu te convido a deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário também, me contando o que você achou dessa besteira. Mas dá uma conferida no comentário fixado, que a gente já tem um vídeo anterior, que é o vídeo em que nós falamos de maneira muito mais completa sobre os cosméticos na Roma Antiga e as referências que a gente tem para saber sobre eles. E claro, eu te convido a dar uma conferida nestes outros conteúdos de história da indumentária e das maquiagens que a gente já tem por aqui e que eu separei para vocês com todo carinho.